Olá, hoje estamos aqui com Berenice, médica geriatra, para falar um pouquinho com a gente sobre osteoporose. Olá, eu sou a Mari Luquezzi. Eu sou a Bia Gonçalves. E este é o Pitcom Saúde. Nós estamos aqui para melhorar a sua vida. E se você ficar conosco até o final, vai viver melhor e sem dor. Berenice, o que é a osteoporose e quais os riscos para a nossa saúde? Bem, a osteoporose é uma doença que acomete os nossos ossos todos do corpo, né? Ainda que às vezes as pessoas se atrapalhem um pouco, mas nós sempre pedimos a densitometria óssea, por exemplo, de coluna, lombar e fêmur direito, né? Isso é só uma definição, mas a doença acomete nossos ossos todos, que vão ficando aos poucos mais porosos e mais fracos. Isso leva ao risco muito aumentado de quebrar esses ossos, de fazer fraturas, né? E quais os fatores de risco mais importantes que poderíamos dizer sobre a osteoporose? Então, nós sabemos que a idade é o fator de risco mais importante de todos, né? Quanto mais velhos nós ficamos, mais risco a gente tem de desenvolver osteoporose, assim como para várias outras doenças que realmente a idade é o mais importante. Nós sabemos, por exemplo, que 1 em cada 2 mulheres vão ter osteoporose a partir de 50 anos e 1 em cada 4 homens também tem risco de desenvolver osteoporose a partir dos 50 anos. Então, a idade realmente é um fator bem importante. Fora isso, entra fatores como histórico familiar, que a gente não pode mudar esse nosso histórico, né? Mulheres brancas e com estatura mais baixa e mais magras têm um risco também um pouco maior de desenvolver osteoporose comparando com outras mulheres. Então, esses são os fatores realmente mais importantes para se ter risco de desenvolver essa doença. E tu queres dizer pessoas brancas, tipo, e a nossa estatura, tipo eu e da Bia, essa é um risco grande para nós. Isso mesmo, se cuidem, gurias. Mulheres pela questão hormonal, é isso? Exatamente, as mulheres aumentam muito mais o risco de desenvolver essa doença a partir da menopausa. No período pós-menopausa nós aumentamos mais o nosso risco, porque é uma perda mais acentuada da massa óssea nesse período nas mulheres, né? Sim. E quais são as regiões do nosso corpo que são mais afetadas por essa perda de massa óssea? Como a gente falou antes, na verdade a osteoporose acomete o nosso corpo inteiro, né? Mas alguns ossos são mais importantes até pelo risco de fazerem fraturas que são mais graves. Isso inclui a coluna lombar, os punhos e os fêmures, né? Que são os nossos ossos. O fêmur é o nosso osso maior do corpo, né? E quando ele vai ficando mais fraco e vai desenvolvendo a osteoporose, o risco de fazer uma fratura e de levar a complicações graves é muito importante. Então, por isso que que a gente fica mais antenado, mais de olho, principalmente nos homens e mulheres idosos, com relação ao colo do fêmur. Sim. E como é que está o nosso país nesse contexto dessa doença? Então, a gente tem algumas estatísticas de algumas entidades que estudam bastante, né, a osteoporose no Brasil, como a Abraço e outras, que mostram que realmente a nossa estatística também é parecida com a americana nesse sentido. Então, nós temos uma incidência realmente que vai aumentando com a idade, como em qualquer lugar, né? Mas ela acomete realmente 1 em cada 2 mulheres com mais de 50 anos e 1 em cada 4 homens com mais de 50 anos. Então, vocês vejam que é uma doença bastante prevalente, até se a gente comparar com doenças cardiovasculares, mesmo com câncer, com AVC, com outros problemas, realmente ela é muito mais presente. Só que como aparentemente ela não dá tantos sintomas ou parece uma coisa mais leve, a gente acaba subvalorizando essa doença, quando na verdade os riscos que ela impõe fazem ela se tornar realmente um fator de grande morbidade. Ou seja, as pessoas podem ter um risco bastante grande de morrer como uma sequela de uma fratura que é derivada da osteoporose, né? Então, se a gente puder tratar isso preventivamente, evitando que a pessoa chegue a ter uma fratura, a gente vai evitar vários problemas de saúde que podem ser bastante sérios. E para finalizar, Berenice, quais os sinais que a gente deve ficar atento e procurar um médico? Bem, o mais importante que a gente começa a perceber, nas mulheres principalmente, é quando elas começam a ter uma queixa de dor na coluna, dor geralmente na lombar, que é um pouco diferente daquela dor que a gente tem muscular. A gente geralmente já conhece, já está mais habituado a sentir alguma dor muscular, né? E daqui a pouco a gente começa a ter uma dor que parece realmente na coluna mesmo, né? No meio das costas. Essa dor um pouco mais diferente, que fica mais persistente, que a gente toma um analgésico comum, que normalmente já nos alivia, a dor não alivia, começa a durar mais dias, essa é um sinal de alerta, né? Depois, em situações já mais avançadas, quando já existe algumas microfraturas, principalmente de vértebras, a gente começa a ver aquelas pessoas que começam a ficar um pouquinho mais encurvadas e que vão tendo uma diminuição de altura mais importante, porque os ossos vão achatando um pouquinho, né, por microfraturazinhas, então a gente vai realmente perdendo a altura
mais do que nós já perdemos normalmente, que a gente já perde normalmente. Então, esses são os sinais mais importantes, né? E depois também, se a pessoa, por exemplo, faz fraturas com traumas muito pequenos, né, que normalmente não levariam a pessoa a quebrar um osso, também é um sinal de alerta para que se avalie osteoporose. Então é isso. Obrigada, Berenice, por nos esclarecer, né, sobre a osteoporose. De nada, Obrigada.